ouvindo bem? Essa conexão aqui tá direitinho. Bom dia, pessoal. Só me confirma se está me escutando aí direitinho. O áudio tá bom? Show de bola. Bom, sejam bem-vindos à primeira live aqui do canal. O tema que vocês escolheram foi seguro de Enou, né? Não podia ser diferente para esse primeiro encontro. Eu separei aqui algumas dúvidas, tá? Que o pessoal me mandou, e dúvidas comuns também que corretores geralmente têm sobre seguro de Enou, para a gente abordar aqui nesse primeiro encontro, tá? E se vocês tiverem também qualquer dúvida, enfim, quiserem fazer, é só mandar aqui nos comentários que eu também estou acompanhando, tá? Então, vamos lá. Começando pelo começo, o que é o seguro de Enou, tá? O seguro de Enou, ele é uma apólice de responsabilidade civil, ou seja, ele é um RC que é contratado pela empresa em benefício dos seus diretores, gerentes, administradores, tá? Então, quem contrata a empresa, quem contrata o seguro é a própria empresa, e os segurados que são as pessoas físicas, tá? Então, ele é um seguro. O limite dele, né, ele é único e compartilhado entre todos os segurados, tá? Então, por exemplo, se uma empresa contrata R$1 milhão, essa vigência ela é anual e ele tem R$1 milhão para utilizar, né, ao longo de um ano aí, com toda a defesa dos executivos, acordos e indenizações. Então, basicamente, por ser um seguro de responsabilidade civil, né, um RC, o que ele cobre são reclamações de terceiros que recaiam contra os administradores, tá? E os administradores, cabe esse esclarecimento, eles não precisam estar listados na apólice, tá? Então, esse conceito, né, essa cláusula, ela é literalmente por cargo, e aí a gente está cobrindo aqui no seguro de Enou, desde o nível de gerência, coordenação, advogados internos, contadores internos também. Então, todo mundo, né, que tem esse poder e essa responsabilidade de assinar pela empresa, representantes legais e por aí vai, estão cobertos no seguro de Enou. Então, desde os conselheiros, né, até presidência, diretoria e etc. E vai escalando aí, desde que essa pessoa ela tenha poder de gestão. Então, o seguro de Enou, ele é um RC contratado pela empresa e que protege, né, os administradores na pessoa física, tá? Esse é o conceito aí do seguro de Enou. E aí a segunda pergunta aqui que me mandaram, né, é o seguinte: qualquer empresa pode contratar esse tipo de seguro? Eu gosto de dizer que sim, porque hoje em dia as seguradoras têm um apetite bem amplo, tá, para esse tipo de produto. Então, desde ONGs, né, digamos, fundações, associações, até fiz um post sobre isso esses dias, até grandes empresas de capital aberto contratam seguro de Enou. É claro que, por exemplo, empresas que estão numa situação financeira muito complicada, em recuperação judicial, né, e etc., são riscos um pouco mais complicados, sim, de colocar no mercado, mas não significa que não dê para estruturar algo, tá? Inclusive no mercado facultativo, né, ou algo do gênero. Então, eu gosto de dizer que sim, a princípio você pode oferecer para qualquer empresa aí da sua carteira, lembrando que, é claro, vai ter uma análise, né, de risco. Então, de novo, se é uma empresa que tem, né, o histórico de reclamações, isso tudo aí vai pesar na análise, na subscrição. Mas, de maneira geral, é um seguro que é aplicável, e, inclusive, as seguradoras têm produtos muito bons para esse PME que a gente chama, tá? Então, assim, desconstruindo já esse preconceito um pouco de que o seguro de Enou é só para grandes empresas. Não é, inclusive, as pequenas e médias, no meio de toda essa crise que a gente está vivendo, tem grande interesse nesse tipo de cobertura, porque questões trabalhistas, questões de dívidas, questões tributárias, etc., muito comumente, em empresas fechadas também,
recaem sobre o patrimônio dos administradores, tá? Então isso aí é realmente um tema, eu sou suspeita para falar, é claro, mas é um tema de extrema importância para os seus clientes, tá? Então se você ainda não ofereceu esse tipo de seguro, se o seu cliente ainda tem alguns desses preconceitos, definitivamente nesse momento, né, que a gente está passando, tá muito propício realmente para a gente conversar sobre isso, tá? A terceira dúvida que me mandaram aqui, que é muito boa, por que eu devo investir, tá, no seguro D&O? E é o seguinte, eu já comentei aqui um pouco, né, sobre o apelo específico que ele está tendo nesse momento de crise. Então a gente sabe que ao mesmo tempo, tá, que alguns outros produtos, né, assim, perdem, né, a força durante esse momento de crise, as empresas estão realmente com restrições orçamentárias e etc. Na contrapartida, outros produtos ganham muita evidência, né? E o seguro D&O, assim como, enfim, o cyber e outros aí que a gente tem escutado, tem ganhado sim muita visibilidade e é especificamente importante. Então os próprios clientes estão preocupados e vindo realmente buscar esse tipo de solução, tá? E fora isso, que é assim, essa questão do momento, né, que a gente está vivendo, e eu sempre comento isso aqui, quem me acompanha há mais tempo sabe, o seguro D&O ele é uma super estratégia comercial. Então, assim, não é apenas um seguro sofisticado e legal de trabalhar. Ele realmente tem um poder, e eu falo isso por experiência, porque eu já atuei na linha de frente de corretora, como gerente comercial e etc. Ele realmente tem o poder de te fortalecer esse networking com os tomadores de decisão dos seus clientes e prospects, tá? Então, assim, uma vez feita, né, ou realizada uma venda de seguro D&O, muito provavelmente, por experiência, você abre aí as portas para cotar qualquer outro tipo de ramo que você queira. E aí, logicamente, que a minha estratégia principal é abrir para outras linhas financeiras, mas se você atua até mesmo com benefícios, patrimonial, esse tipo de produto, o seguro D&O com certeza também te abre portas, né, para você explorar até mesmo esses outros produtos, tá? Então, devo investir, né? Foi a pergunta, com certeza absoluta, e enfim, esse é o discurso aqui, é para isso que eu tô aqui, para que não apenas eu colha esse tipo de resultado, né, enfim, e tenha essa estratégia em mente, mas justamente para dividir com vocês também, e vocês começarem a abrir a cabeça pro poder comercial que esse tipo de produto tem, tá? Lembrando, ele te aproxima dos tomadores de decisão, dos seus clientes e prospects, tá? Então, a próxima pergunta, essa aqui aparece muito, como funciona a retroatividade no seguro D&O, tá? Geralmente, na maioria esmagadora das vezes, a retroatividade desse tipo de seguro, ela é ilimitada para fatos desconhecidos. Então, o que significa isso? Significa que se o seu cliente contrata hoje uma pólice e surge amanhã uma reclamação de um fato, né, ou seja, uma ocorrência que tenha sido há 5, 10 anos atrás, e isso é importante porque, por exemplo, na nossa legislação, questões trabalhistas, tributárias e etc., demoram anos, né, para prescrever, então é muito possível sim, acontece alguma questão, né, que já tenha acontecido aí há anos atrás, só virar uma reclamação, principalmente contra o administrador na pessoa física, alguns anos depois. Então, desde que essa reclamação contra ele na pessoa física, ou seja, o diretor propriamente dito ainda não foi citado no processo, tá? É isso que significa retroatividade ilimitada, ela cobre todo o passado dessa companhia. Então isso, inclusive, essa questão da retroatividade, ela é também um gatilho comercial aí que te ajuda, tá, a abordar esse tema com os clientes. Porque mesmo que ele nunca tenha tido seguro, diferente do RC profissional, né, por exemplo, que aí sim a retroatividade só começa a contar a partir da primeira apólice, no seguro D&O, essa retroatividade ela é ilimitada, ou seja, ela cobre todo o passado, lembrando que, e eu gosto dessa analogia, não tem seguro para carro batido, né? Então, se já tem uma reclamação em andamento contra algum administrador, essa reclamação propriamente dita não terá cobertura, mas qualquer coisa, né, inclusive as reclamações que já sejam conhecidas contra a pessoa jurídica, que isso é uma extensão, na verdade, do seguro, mas que também é um ponto de atenção, porque você imagina o seguinte, uma empresa
que já opera, né, há alguns anos, ela naturalmente pode ter sim um histórico contra o CNPJ. Então, vou bater de novo nessa tecla porque isso está muito em voga, principalmente agora nesse momento crítico, né, econômico que a gente está vivendo. Assim, as empresas, elas têm sim uma exposição trabalhista, tributária, dos órgãos, né, reguladores, e aí isso depende muito da indústria, do cliente, que num primeiro momento recaem contra o CNPJ, mas que podem sim recair contra a pessoa física, tá? E aí isso, inclusive, muito embasado na nossa legislação, porque a legislação brasileira ela é uma das mais abusivas, enfim, ouso dizer, do mundo. Então a gente tem aqui aspectos como a questão da penhora online, isso preocupa muito os clientes, isso é uma coisa que é legal você ter na ponta da língua, explicar que o seguro cobre, tá? A questão da desconsideração da personalidade jurídica, e isso tudo, assim, eu não estou falando da boca para fora, eu realmente já regulei diversos sinistros, então são situações que acontecem, os seus clientes hoje em dia, e principalmente na crise, sabem que acontece, então estão sim muito mais abertos a conversar sobre esse tipo de situação. Mais um caso, por exemplo, que não tem necessariamente a ver com esse momento de crise, mas empresas que têm exposição ambiental, os órgãos reguladores, o Ministério Público, muitas vezes isso é crime. E aí, quando é crime, precisa ter necessariamente uma pessoa física envolvida, que na maioria das vezes é um diretor da companhia. Então a gente tem N exemplos de casos recentes aí, de desastres ambientais e etc., que também recai contra o administrador, inclusive alguns com pena de restrição de liberdade. Então esse cara ele pode literalmente ser preso, tá? E aí o seguro de E&O, como é que ele atua, né? Então já trazendo aí para uma situação prática. Por ser uma apólice de responsabilidade civil, ele vai cobrir os custos de defesa e, aliás, tomando esse exemplo, né, de caso criminal, os custos de defesa são cada vez mais altos. Então, no passado, a gente estava falando que contratar um advogado desse, sei lá, custava 100 mil, mais ou menos, por diretor. Hoje em dia, a gente já vê propostas, né, de honorários de mais de 1 milhão. E aí, quando a gente está falando da pessoa física, são valores muito altos e que facilmente a gente consegue transferir, né, esse risco aí para a apólice de seguro de E&O, tá? Lembrando também que ao ter uma apólice de seguro de E&O, esse cliente ele pode justamente contratar um excelente advogado, né? Porque assim, inclusive a seguradora tem sim interesse que seja contratado um bom escritório. Então, já dividindo essa experiência com vocês, dificilmente ela entra numa, né, digamos, ou seja, ela discute aí esse honorário. O máximo que ela pode fazer, se tiver um valor assim muito acima do benchmark dela, é solicitar uma explicação sobre isso, tá? Então, enfim, esse aí foi o resumo dessa questão da retroatividade e ainda fui aí mais além. Mais uma dúvida que surgiu aqui, que me mandaram ontem, que é muito importante, é se cobre multas, tá? Sim, cobre. Inclusive, a maioria das seguradoras hoje em dia cobra a mais por essa cobertura. Então, você vê ali um prêmio sem multas e um prêmio com multas, tá? Importante dizer o seguinte, também na maioria das vezes tem um sublimite, tá? Essa cobertura de multas e geralmente só estão cobertas as multas cíveis e administrativas. Isso aqui depende um pouco de clausulado para clausulado, mas não são todas as seguradoras que cobrem, por exemplo, multas criminais, tá? E fora isso, é importante comentar o seguinte, os famosos termos de compromisso, né? Termos de ajustamento de conduta, que também é muito comum aí com essa questão ambiental que eu comentei, são considerados acordos perante o seguro de E&O. Então tem sim cobertura esses dois cenários. Lembrando que, como qualquer apólice de RC, né, ele precisa ser notificado e ter aí o aval prévio da seguradora, tá? Então só respondendo aqui alguns comentários, Carol conhece muito, obrigada, conte comigo, enfim, a gente tá com alguns projetos bem legais aí, né, em andamento, se Deus quiser vai dar bom. Acha que o preço do E&O vai mudar depois da pandemia? Talvez, porque esse impacto, né, financeiro, digamos, que a maioria das empresas está sofrendo
demora um pouco, mas chega no seguro de ano. Até vou fazer, enfim, uma análise sobre a sinistralidade, mas a tendência é que a sinistralidade aumente, então naturalmente isso puxa assim um pouco, tá, do preço. Mais do que isso e mais do que preço, a gente começa a ver alguns ajustes, tá, de exclusões e cobertura. Então, por exemplo, hoje em dia é muito comum vir nas cotações exclusão para recuperação judicial e falência, então a gente tem que começar também a prestar atenção nisso, tá? Para alguns riscos, com certeza, os riscos mais críticos, digamos, o preço do dia novo vai aumentar, mas sinceramente, assim, para aquele PME, né, que eu, enfim, comecei dizendo que inclusive as seguradoras hoje em dia têm muito apetite, eu entendo que não, porque assim, tem cada vez mais seguradora entrando nesse mercado e cada vez, assim, para essas novas entrantes, né, se diferenciarem, elas batem muito na tecla do custo. Então, de novo, por experiência, tenho cotado alguns riscos complicados que a própria seguradora da renovação tenta aumentar o preço, e aí você, né, enfim, indo numa nova entrante ou numa nova seguradora, você consegue aí propostas mais competitivas ainda. Então essa é a minha percepção sobre o preço pós-pandemia. Mais uma pergunta que eu achei muito legal também, que justamente essa aqui vai ajudar todo mundo, eu acho, como abordar esse tema com os meus clientes, tá? Ou com novos clientes. Já falei aqui um pouco sobre isso, mas é muito importante você ter um conhecimento sobre legislação, porque isso aí você começa, de certa maneira, a educar o seu cliente sobre os riscos, tá? Aos quais ele está exposto ao ser um administrador aqui no Brasil. Então, hoje em dia não é como há 10 anos atrás, que eles não conhecem, né? Mas, definitivamente, você precisa ter esse tipo de conhecimento de linguagem para assustar. E assim, não é um assustar num sentido ruim, é de realmente educar ele sobre o tipo de risco que ele está exposto, tá? Então, saber alguns artigos da legislação é o primeiro ponto aí para você conseguir ter essa conversa, tá? E o que eu sempre recomendo aqui é que você tenha também na ponta da língua alguns exemplos de sinistro, né? De indústrias similares a desse cliente. Então, se você está indo numa empresa, sei lá, do ramo de óleo e gás, leve sinistros de empresas que aconteceram ali similares. E aí já vou adiantar, cara, onde que eu consigo isso? As próprias seguradoras dividem bastante esse tipo de informação. Não dando nome aos bois, é claro, tem questões de confidencialidade, mas é possível sim obter esse tipo de material. E eu mesma também adoro elaborar esse tipo de material, então se você tiver alguma reunião, alguma coisa assim, já me pede, que isso é legal pra você, pra mim, enfim, tô à disposição realmente pra gente, pra te ajudar, tá? Com esse tipo de exemplo, porque isso aí realmente vai te ajudar demais nesse primeiro approach. Fora isso, né, dicas atuais, literalmente, para momentos de pandemia. Você precisa ter um materialzinho de marketing, aí pode ser uma lâmina, uma apresentação, enfim, qualquer coisa, né, realmente para abordar aí para embasar essa sua conversa com o cliente. E sendo o seguro de E&O, assim, um assunto muito técnico, muito específico, eu sempre sugiro que você fomente pelo menos um call, hoje em dia uma videoconferência, né? Assim, webinário com seus clientes, então explicar para eles, né, ou seja, digamos, novos riscos, né, dos administradores no pós-pandemia, algo do gênero. Então, essas são, assim, dicas atuais que têm funcionado muito bem, não apenas para mim, mas para diversos corretores parceiros aí que eu ajudo, tá? Então, esse seria, assim, um caminho, digamos, para a gente começar mesmo agora, em meio a toda essa situação, lembrando que eu já comentei, agora é ainda mais fácil, digamos, de começar essa conversa. E aí, já alinhando um pouco a expectativa, o seguro de E&O, ele não é que nem o seguro de carro, que você recebe a cotação, cota em um dia, fechou no dia seguinte. Existe um tempo aí de maturidade, né, do assunto. De novo, uma venda bem sucedida de seguro de E&O geralmente passa, sim, por uma etapa educacional. Então, a gente está falando aí de um mês dessa troca de ideias, até você levantar o interesse do cliente, comprovar para ele que vale a pena, né? Então, o preço do seguro de E&O, isso é outra coisa que eu também gosto de desconstruir aqui para os corretores que me acompanham. Ele não é caro, não é caro, assim, hoje em dia é lógico, de novo, tem riscos e riscos, como eu disse, né, empresas que têm reclamação, grandes empresas de capital aberto, pode sim ter um impacto de sofrer um aumento aí no pós-pandemia, mas de maneira geral, esse seguro ele é muito
muito mesmo acessível, principalmente pelo custo-benefício aí que a gente está falando, tá? Então, realmente, esse também é uma etapa, né? Digamos que eu sugiro que você chegue para conseguir comprovar o custo-benefício para o seu cliente, porque por experiência, na maioria das vezes, quando você apresenta essa cotação, ele, caramba, realmente, muito competitivo, é quase o valor do seguro do meu carro, enfim, dependendo do limite, né, que você está oferecendo. Então, assim, tentar fazer uma cotação sem compromisso, já mais uma dica também, várias seguradoras que você provavelmente já trabalha, oferecem cotação pelo portal, tem facilities, então assim, a própria Porto Seguro, enfim, Fator, Zurich, seguradoras que você provavelmente aí já conhece e atua em outras linhas, tem produtos competitivos de seguro de Renault. Então vale dar uma olhada com seu comercial como é a operação deles, né, nesse tipo de seguro, tá? E já pegando esse gancho, que é justamente a próxima pergunta aqui que me fizeram. Quais seguradoras que trabalham com seguro de Renault? Assim, hoje em dia a gente tem mais de 20 seguradoras. Já posso dividir com vocês essa experiência, né? Porque desde que eu abri a NG, eu lido com muitos corretores, então sinceramente depende muito de corretor para segurador, de corretor para corretor. O ideal é você ver dentre as seguradoras que você já atua e que você já tem uma força comercial, qual que tem seguro de Renault. Volto a dizer, a maioria delas hoje em dia tem, mas eu anotei sim algumas aqui que são referência, inclusive em termos de clausulado, né? Ou seja, condições gerais, para se você tiver interesse, você correr atrás, tá? Então, AIG, AXA, Chubb, Tokio Marine, Fairfax, Liberty, Zurich, de novo, a própria Porto Seguro hoje em dia, né, tem aí uma ferramenta de cotação online, então a Berkeley tem um produto muito bom. Então assim, se eu for ficar sugerindo seguradora, e de novo, aí vou até já entrar nesse mérito, algumas pessoas me perguntam quem é a melhor seguradora. Não existe melhor seguradora porque depende muito do risco do seu cliente, depende muito do orçamento do seu cliente, tá? Então, é claro que por experiência existem clausulados sim que são mais completinhos e com menos pegadinhas, tá? Mas assim, não se impeça de fazer negócio por conta disso, tá? Volto a dizer, assim, veja dentre as seguradoras que você já trabalha, quais têm seguro de Renault, e aí sim analise o clausulado dela e etc, para começar a tomar intimidade com esse discurso e oferecer para os seus clientes, tá? Então a maioria das seguradoras hoje em dia tem, e se você tiver qualquer dúvida também é só me perguntar. Quanto custa um seguro de Renault? Essa é boa. Depende muito, né? Mas eu vou dar uma taxa média aqui. É mais ou menos de 0,2% a 0,5% um risco tranquilo. É lógico que a gente tem riscos aí muito mais complexos que ultrapassam 1%, tem risco no mercado que vai até 3%, mas em geral é de 0,2% a 0,5% em cima do limite que você escolher. Então, o seguro de Renault, ele é que nem um seguro de RC, né? Você que orienta o seu cliente sobre qual é a importância assegurada adequada para o risco dele. Lembrando que é diferente de um seguro de propriedade. Por exemplo, o meu carro custa 50 mil e aí o valor da cobertura é aquele. No seguro de RC, você não tem como mensurar literalmente qual vai ser esse prejuízo que você pode vir a causar a um terceiro, tá? Então, assim, de novo, vou só fazer um cálculo rápido aqui. Por exemplo, se o seu cliente contratar um seguro de 1 milhão, vai ser aí no máximo 5 mil ano já com comissão. Então essa é uma taxa média, mas é lógico, prefiro fazer essa ressalva, depende do risco do cliente. Mas isso em geral, para aquele PME que a gente estava conversando, é uma taxa bem boa, tá? Uma boa referência, digamos. Comissão média também é importante, claro, né? As seguradoras geralmente no Renault trabalham com no máximo 20%, mas dependendo da negociação dá para chegar em 25%. Mas acho que 20% é uma boa média aí pra gente trabalhar no seguro de Renault. E eu, por exemplo, aqui só abaixo disso quando tem concorrência. E aí é claro que, enfim, a gente bate um pouquinho na seguradora, tira um pouquinho do nosso, enfim, aquele tipo de negociação, tá? Me perguntaram aqui se eu tenho algum curso. Sim, eu tenho cursos. Depois me mandam uma mensagem, fala comigo no direct, não só de seguro de Renault, né, mas de todas as linhas financeiras, seguro garantia, seguro cyber, seguro ambiental e etc. Eu tenho tanto offline quanto de vez em quando eu organizo uma turma online, mas, enfim, me manda uma mensagem que eu mando mais informações, tá, sobre isso. Essa aqui também está relacionada com algo que eu já comentei aqui. Então, como saber o limite certo para o meu cliente, tá?
Isso daqui vai muito da experiência do corretor e de um benchmarking de mercado. Então, volto a dizer, a gente não tem como garantir num seguro de responsabilidade civil, né, o nível do impacto que você vai ter no terceiro. E aí vou dar um exemplo sensacionalista aqui, mas só para você ter uma ideia. Imagina aquele desastre ambiental da Vale. Assim, esse RC, né, não há limite que fosse chegar no nível do prejuízo que contrate. Então, assim, de novo, isso aqui vai por experiência, vai muito do total de ativos, de quantos diretores essa companhia tem, e mais ainda do orçamento do cliente, porque como agora eu já te dei a taxa média, você consegue fazer essa conta ao contrário, iniciar com um limite menor e ir aumentando. E aí, de novo, só para não ficar muito no ar, para empresas pequenas e médias, eu sugiro no mínimo R$1 milhão, menos do que isso não faz sentido para seguro de ano. São as informações de subscrição de seguro de ano. Você vai precisar de um questionário específico, tá? Então, se a empresa for de capital fechado, é um questionário. Se a empresa for de capital aberto, é outro questionário. Caiu aqui. Voltou a conexão? Estão me ouvindo? Então, reclamações já conhecidas é a segunda exclusão, né? E hoje em dia, né, dependendo do tipo de risco, podem sim constar exclusões específicas. Então, por exemplo, uma que é muito importante hoje em dia é de atos lesivos contra a administração pública e privada. O que é essa exclusão? É um jeito bonito de excluir corrupção. E essa era uma coisa que não estava excluída antigamente, tá? Então, depois de todo esse escândalo aí de Lava Jato e etc., é que as seguradoras começaram a adotar essa exclusão. Então, esse é o tipo de situação que hoje em dia também não tem cobertura, mas tem uma pegadinha que é legal vocês saberem. Dá para negociar como se fosse o buyback dos custos de defesa. O que significa isso? Significa que em uma situação de corrupção, isso é importante porque tem empresas, por exemplo, que o diretor ele pode sim ser questionado por alguma questão de corrupção. E é importante ele ter cobertura para pelo menos contratar um advogado no seguro de ano, tá? Então, algumas seguradoras, como é que elas fazem e como é que elas atuam? Elas dão sim a cobertura, mas justamente se ele for julgado inocente, tá? Então ela não adianta os custos de defesa, ela só reembolsa depois que ele for julgado inocente. Então, por exemplo, se tiver algum tipo de acordo, resumindo, se não transitar em julgado, não vai ter cobertura realmente, reclamações de corrupção e também se não tiver esse buyback negociado. Então essa é uma dica aí sobre essa exclusão de corrupção no seguro de ano, tá? Fora essas, é claro, né, dependendo do tipo de risco, a seguradora também pode incluir outras. Por exemplo, eu já comentei isso aqui hoje. Com toda essa situação econômica, política, né, que a gente está vivendo aqui, é muito comum hoje em dia as seguradoras excluírem, por exemplo, expressamente situações de recuperação judicial, falência, insolvência. Então isso também é uma exclusão, digamos, que tem sido bem comum nas cotações atualmente, tá? E aí, se isso é uma preocupação do seu cliente, logicamente tenta colocar numa seguradora que não tenha essa exclusão, tá? Recuperação judicial, falência e insolvência também é importante prestar atenção na questão de run-off, mas isso aí é um pouco mais técnico, acho que não vai dar tempo de eu entrar nesse assunto aqui hoje. Essa dúvida aqui é muito boa, essa aqui, enfim, recebo de várias pessoas e eu confesso que eu mesma também gostaria de ter uma solução melhor para isso. É o seguinte, sempre recebo licitações de seguro de ano, como participar. Esse é um assunto realmente importante, tem muito órgão público que também já está ciente dessa necessidade, mas é o seguinte, licitações, e aí não estou falando pelos outros ramos, estou falando especificamente de linhas financeiras porque eu tenho mais experiência, né? Em licitações é a própria seguradora que participa do pregão eletrônico, então, assim, o corretor, a menos que, e aí justamente essa é a minha dica, né? Existem dois caminhos de você participar. A menos que você já tenha contato com o órgão público e faça algum tipo de trabalho consultivo para esse cara, por exemplo, para a elaboração do termo de referência desse edital, né, dessa licitação, ou se você já tem algum contrato com a seguradora, porque as próprias seguradoras, dependendo, têm sim contratos exclusivos com uma ou outra corretora para atuar ou em certo ramo ou em certa área, né? Então, por exemplo, eu já tive uma parceria aí com uma seguradora para pegar tudo que tinha de licitação do Rio. E aí não só seguro de ano. E aí, enfim, mas só para entender que tem que ter uma negociação prévia
com alguns desses parceiros. Ou você tem uma entrada no órgão público e faz esse trabalho consultivo, ou você tem uma parceria com a seguradora e é o braço dela aí de corretagem para esse tipo de operação. Tá? Então, esses são os dois caminhos, digamos, que hoje em dia tem para você participar de licitações de seguro de E&O. Mais uma pergunta que mandaram aqui: o que cobre a cobertura de danos ambientais no seguro de E&O? Isso é importante. Eu, enfim, por acaso, realmente já fiz vários exemplos disso aqui hoje. Empresas com grande exposição ambiental têm que ter sim a preocupação, porque pode muitas vezes ser crime, e aí quando é crime tem que ter a figura da pessoa física, né? E aí lembrando, o que está coberto então no seguro de E&O? Vai estar coberto todos os custos de defesa, ou seja, os valores, né, dos honorários advocatícios para esse cliente, né, contratar um bom advogado, no caso de uma reclamação de dano ambiental, eventuais acordos, e aí inclui aqui aquele TAC, né, ou seja, termo de ajustamento de conduta, e eventuais indenizações, é claro, que depois de transitado e julgado forem devidas pela pessoa física. E aí isso é importante de lembrar, porque é lógico que as empresas do CNPJ também têm uma grande exposição ambiental e responsabilidade perante diversas leis aí do código, enfim, do código ambiental, tá, e etc. Mas é o seguinte: no seguro de E&O só estão cobertos os custos de defesa da pessoa física, tá? Acordos e indenizações que recaiam contra o administrador propriamente dito. Isso é muito comum em casos ambientais, por isso que é tão importante ter o seguro de E&O, mas as reclamações, os custos da empresa não estão cobertos aqui, estão cobertos ou no RC, na cláusula de poluição súbita, né? Ou no seguro ambiental, que, enfim, é inclusive uma cobertura muito mais completa do que essa cláusulazinha de RC, tá? Então, inclusive, você mostrar essa extensão e essa importância no seguro de E&O te abre essa porta para você conversar sobre esse tipo de contratação, né, na PJ com o seu cliente. Então, sobre danos ambientais está coberto a parte do diretor e a parte da empresa tem que ser dentro do RC, poluição súbita, ou do seguro ambiental, tá? Mais uma pessoa perguntou sobre a questão da recuperação judicial, porque realmente tem visto muitas seguradoras excluindo. Algumas seguradoras, isso já era uma exclusão padrão, então realmente não é um risco que as seguradoras gostam de assumir, apesar de não ser impossível colocar uma apólice dessa, mas é muito mais difícil, né? Enfim, e assim, também não é 100% certo. Mas o que acontece? É muito natural que com qualquer situação que o risco aumente, né? E aí toda essa situação econômica que a gente está vivendo, é exatamente isso que está acontecendo, que as seguradoras se resguardem de algumas situações, assim como elas, por exemplo, passaram a se resguardar da questão de corrupção, tá? Então, isso é muito importante, sim. Se o seu cliente está passando por isso, busque uma seguradora que não tenha essa exclusão e preste atenção na questão do runoff, porque geralmente esse tipo de situação, e aí não depende da exclusão, isso é outra cláusula, faz com que as seguradoras, com que a apólice, né, ou seja, a cobertura, ela seja interrompida em caso de recuperação judicial, falência e insolvência. Então isso também é muito importante, porque aí vai entrar em prazo complementar. Enfim, tem outras orientações e pontos de atenção que você precisa ter em relação à recuperação judicial. Mas sobre a exclusão, de fato, tem sido bem comum hoje em dia, mas se é um risco para o seu cliente, busque alguma ou negocie uma que não tenha essa exclusão, tá? Por onde começar? Já comentei isso aqui hoje, mas oferecendo para os seus clientes. É aquela tal história: estudei seguro de E&O, ou poxa, é muito legal, vou ficar aqui sentado na minha carteira, os próprios clientes vão me ligar. Não vão, entendeu? Não vão. Aqui na minha empresa eles até me ligam, porque eu faço um trabalho bem forte aí sobre isso, entendeu? Né? Os próprios corretores já sabem que eu trabalho com isso e etc. Mas de maneira geral, gente, não cai do céu. Você precisa fazer uma prospecção ativa, tá? E aí eu começo assim, sugerindo: pesca dentro da sua carteira. E isso aqui eu também tô falando por experiência, porque eu tenho muito cliente, né, parceiro corretor, que tem êxito. Então, às vezes, dentro de casa mesmo, a gente tem um mar de oportunidades que a gente, inclusive, muito mais barato, né? Tem estratégias de marketing aí que dizem isso, você prospectar dentro de casa do que fora. E sobre o formato de como abordar, já comentei aqui.
lembrando sobre legislação, exemplos de sinistro, você tem que ter um materialzinho sobre isso, fomente calls, porque não é um seguro que o cliente geralmente sabe direitinho o que cobre, ele até já ouviu falar hoje em dia, mas não necessariamente ele conhece a proteção, o custo-benefício, então fomente videoconferência, esse tipo de coisa, né, assim, a quarentena, e aí aqui no Rio pelo menos ainda estamos em quarentena, não é desculpa pra ficar parado, tá? Então, realmente tem que ir pra cima e volto a dizer, assim, o momento é perfeito para você começar a conversar sobre isso, porque os clientes estão muito mais preocupados e é realmente uma preocupação com o próprio patrimônio, tá? Ou seja, é uma preocupação com, eventualmente, as suas contas serem bloqueadas por conta de algum processo trabalhista. E quem não está demitindo no momento atual, entendeu? Então, assim, realmente a gente hoje em dia, né, tá com muito argumento para entrar nos clientes conversando sobre isso. Então, tem que oferecer e por último, né, uma dica geral, e isso aí não é só para GNO, mas organize webinários, entendeu? Sobre isso. Eu bato muito nessa tecla também, eu acho que esse online veio para ficar, já vinha há muitos anos essa presença online, quem ainda não tinha, eu acho que essa pandemia meio que forçou a gente, né, a dar um up aí nessa questão, porque realmente quem não é visto não é lembrado, e tem muita coisa online, videoconferência, webinário, movimentar as próprias redes sociais, enfim, isso aí realmente tem dado muito resultado. E aí é uma maneira também de você divulgar esse tipo de solução dentre não apenas dos seus clientes atuais, que eu bati muito nessa tecla, porque no cross-sell funciona muito bem, mas também para novos clientes. Então, putz, sempre quis entrar naquela empresa, mas todo ano eu tento bater lá falando sobre o saúde, o cara fala que já tem. Entra pelo GNO, entendeu? É isso que eu digo. Você entra pela borda, digamos, ganha a confiança dos diretores, porque naturalmente, em algum momento dessa prospecção, você vai ter acesso a eles, seja no momento de esclarecimento, seja no momento de, enfim, apresentação e etc. E depois disso, e às vezes isso acontece, 90% das vezes comigo pelo menos, acontece espontaneamente, tá? Ai, Carol, gostei muito disso, legal, às vezes o cara nem contrata o GNO na hora, poxa, eu tô sem orçamento, mas eu vou ver pro mês que vem, mas aqui, eu tô com um probleminha no meu saúde, me ajuda com isso. Então, assim, é assim que funciona, não apenas, volto a dizer, pelo seguro GNO ser realmente um produto legal, interessante, né, que tem apelo agora, mas pela estratégia comercial que ele pode ser para te ajudar a ter entrada nos seus clientes e prospects em todos os demais ramos, tá? Então é legal a gente ter isso em mente. Fiz aqui uns últimos comentários, assim, bullets, né, pra gente comentar. Eu já falei um pouco sobre isso, mas o seguro GNO e a crise, né? Agora, de novo, é mais importante ainda você oferecer para os seus clientes. Os seus clientes estão, sim, muito mais expostos nesse momento, com questões trabalhistas, tributárias e etc. A expectativa no pós-pandemia é que a sinistralidade aumente. Então, realmente, a hora é essa, né? Se você quer cobrir direitinho o seu cliente, de oferecer. Sobre custo, a minha percepção, já comentei aqui um pouco sobre isso, mas que para o PME vai continuar sendo muito competitivo, tá? Então, isso ainda vale super a pena. Busquem essas questões de facilities, cotação de portal, fomentem essa conversa com seus clientes, que eu te garanto que vai sair conversa boa daí, tá? Ficarão mais expostos pós-pandemia, perfeito, porque em qualquer situação de fragilidade, né, econômica principalmente, e aqui no Brasil até a gente ainda tem um contexto político, né, que atrapalha diversos setores, indústrias, etc., realmente é uma consultoria de risco, entendeu? Você oferecer esse tipo de solução para o seu cliente e depois dizer, ó, eu te avisei. Caramba, tô aqui com os meus bens bloqueados, o que eu faço? Tem seguro pra isso? De novo, reclamação já conhecida não tem cobertura, então realmente você tem que oferecer antes, tá? Então, a hora é essa. Se vocês têm alguma dúvida, pode me mandar aqui. Acho que eu respondi os comentários que o pessoal tinha colocado. Contem comigo, então se você precisar de algum material aí, tá, para fazer essa subscrição, apresentação comercial, eu mesma disponibilizo um e-book, é só ir lá no perfil, tem um Linktree que você consegue baixar, tá? E aí eu já te ajudo, por exemplo, com top 5 objeções que geralmente os clientes têm, etc. Eu também dou consultoria, né? Então se você precisar de uma ajuda mais forte aí, enfim, tiver um caso um pouco mais complicado, também fala comigo, é para isso que eu tô aqui. E acho que é isso, gente. Foi só por hoje. Queria agradecer a todo mundo que participou. Foi show de bola. Muito obrigada mesmo pela companhia.
E a ideia agora é fazer lives semanais, tá? Tô pensando em fazer sobre cyber, seguro garantia. Então, me mandem também temas. A ideia é ser legal pra vocês, né? Enfim, foi pra isso que eu fomentei. E é isso. Gratidão mesmo, tá? Todo mundo que participou. Até a próxima, gente!